Existem alguns conceitos novos que nós estamos trazendo aqui pro Brasil, cara, que é o tecno-anarquismo e o cyber-anarquismo, que é o anarquismo de máquina. Esse tipo de anarquismo, ele já existe aqui no Brasil há muitos anos, mas os caras nem sempre usam o conceito certo para falar sobre isso e para denominar isso. O conceito certo é o tecno-anarquismo, anarquismo de máquina. E quem aplica o anarquismo na máquina é o cyberanarquista. E no meio desse anarquismo de hacker, existem várias formas de anarquismo tecnológicas: o criptoanarquismo, o cyberlibertarianismo, o anarquismo capitalista. Então hoje eu vou mostrar pra você a história do movimento hacker anarquista, porque é esse movimento que tá por trás de vários fenômenos tecnológicos que estão acontecendo na internet. Se você quer ficar inteirado nas coisas, quer saber novidades sobre tecnologia, então você tem que ficar de olho nesse movimento. Então agora eu vou falar pra você um pouco sobre a história do movimento hacker anarquista. O movimento hacker foi muito influenciado pela literatura cyberpunk de 1980. Isso influenciou os jovens rebeldes e libertários da tecnologia que já tinham visões de previsão de uma sociedade totalitária futura, de propriedade dos governos e depois de propriedade de grandes corporações. Isso começou por volta de 1984. Várias obras de arte foram criadas com esse estilo: o filme Blade Runner, Mona Lisa Overdrive, o livro Neuromancer. Isso foi a introdução da ideologia hacker de pensamento político, só que em formas digitais e tecnológicas. Os hackers do movimento hacker anarquista foram influenciados por Mikhail Bakunin, que é um anarquista das antigas. Foram influenciados pelo Peter Kropotkin, é outro anarquista. Foram influenciados pela Emma Goldman, pela Catalunha CNT. Foram influenciados pelo exército dos zapatistas. Então, com essa influência anarquista, os hackers foram modernizando as ideologias para os tempos modernos e atuais, com o objetivo dos ideais de software livre, produção digital de bens, programa hacker de código aberto, programas grátis de código aberto, hardware aberto, tipo o Arduino. Eu tenho o Arduino aqui, eu já estudei o Arduino, eu fiz curso, mano. Tudo que eu falo, eu estudo bastante. Então, os hackers foram influenciando várias coisas. Descentralização na internet, tudo isso é coisa de anarquista. Privacidade na internet, através de programa de criptografia, autonomia, todos esses são conceitos anarquistas. Então começou em 1980 e o tempo foi passando. Em algum momento da história, os hackers anti-estado anarquistas se viram e se observaram e perceberam que eles estavam vendo mais profundamente a sociedade e encontrando a verdadeira ideologia anarquista. E com isso, os hackers, eles mudaram o padrão deles para confrontar o capitalismo dos bancos, o poder corporativo das grandes corporações e qualquer forma de opressão e de fascismo. E os hackers do movimento anarquista hacker foram deixando para trás a visão simplista dos hackers old school de desconfiança no governo do final dos anos 80. Quando os hackers começaram a desconfiar do governo e das corporações, você sabe quando? Na década de 1980, existiram várias guerras de hacker, ataques do FBI e mais tarde, as guerras de criptomoedas levaram os hackers da classe média e da classe trabalhadora a obter uma compreensão socioeconômica mais profunda do mundo em que vivemos. E aconteceu também o fenômeno das ramificações paralelas, que de alguma forma andam de mãos dadas com os movimentos cypherpunk, criptoanarquista, e também aconteceu a participação de vários hackers anarquistas
e hack ativistas, os Anonymous e vários outros no movimento Occupy Wall Street em Nova York, nos maiores protestos que já existiram aqui no Brasil. Em 2013, eu tava no protesto com a máscara do V de Vingança, representando o movimento hacker anarquista, e eu me encontrei com vários outros libertários, anarquistas e antifascistas. Então, esses movimentos de hacker, de protesto, mano, eles não existiam antes. Nós fomos os primeiros da cultura hacker a fazer protesto na rua, representando o movimento hacker. Aí nós fomos chamados de hack ativistas. Então, tudo isso marca a referência da época aonde os hackers anarquistas fizeram uma grande diferença pela primeira vez no ativismo, na militância e no protesto de rua. Não apenas na internet, mas também na rua, especialmente no Occupy Oakland e no Occupy São Francisco. Mas isso aconteceu foi no Ocidente todo. Com o passar do tempo, ao longo dos anos, muitos nomes do mundo da tecnologia apresentaram manifestos de políticas revolucionárias. Os hackers anarquistas se organizaram inicialmente dessa forma que eu expliquei pra você, cara. E eles vagavam pelos reinos da Darknet do I2P. Foi quando muitos hackers anarquistas se juntaram por volta dos anos de 2010 e 2011, e foi nessa época que eu entrei no movimento. Eles se juntaram para formar os primeiros coletivos hacker anarquistas do planeta, feitos com a participação exclusiva de anarquistas e outros radicais contra o sistema. Então é isso, cara. Basicamente, a história do hacker anarquista é essa. É o movimento hacker anarquista. É o tecno-anarquismo. Anarquismo de máquina, cyber-anarquismo, cyber-libertarianismo. Qualquer ação de hacker que tem o objetivo de quebrar o sistema ou então descentralizar através da tecnologia é o tecno-anarquismo. Então, o movimento hacker anarquista, ele é uma evolução do anarquismo. O anarquismo, ele não fica do mesmo jeito parado, estático. Ele evolui através do tempo, com a história do planeta. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos evoluir para nós vencermos o sistema.